Caramelo se negava a sair da beira do rio, esperando há 2 dias seu dono que se afogou. 2 dias inteiros se passaram e o cachorro continua ali, na margem de um rio largo, onde o cheiro de água doce se mistura com barro úmido e redes de pesca secando ao sol. Um cachorro caramelo permanece imóvel. Ele não corre atrás de ninguém, não segue os pescadores que passam, não aceita ir embora com quem tenta ajudá-lo. Ele apenas olha para o rio. Os moradores da pequena comunidade ribeirinha começam a perceber que algo não está certo. O animal aparece todas as madrugadas naquele mesmo ponto, senta na mesma pedra e fixa o olhar na correnteza como se estivesse esperando alguém. Muitos tentam chamá-lo. Outros deixam comida perto dele. Mas o cachorro não se afasta mais que alguns passos da margem. O que mais intriga as pessoas é que ele sempre esteve ali antes, mas nunca sozinho. Todas as manhãs, ainda antes do sol nascer, o pescador Jonas costumava atravessar o rio em sua pequena canoa. O som do remo cortando a água fazia parte da rotina da vila. E sempre ao lado dele estava o cachorro caramelo. Eles eram inseparáveis. Enquanto Jonas lançava as redes, o cachorro ficava atento na ponta da canoa, observando a água como se também participasse da pescaria. Era uma cena comum para quem vivia ali, até o dia em que Jonas saiu para o rio, e não voltou. Desde então o cachorro simplesmente decidiu esperar. No primeiro dia, todos pensaram que ele iria embora ao anoitecer. No segundo dia, começaram a ficar preocupados. Agora, algo ainda mais estranho começa a acontecer. O cachorro não está apenas esperando. Ele parece observar pontos específicos do rio, como se estivesse tentando dizer algo que ninguém consegue entender. É nesse momento que Helena, uma mulher que mora perto do cais e conhece bem a rotina dos pescadores, começa a prestar mais atenção no comportamento do animal. E quanto mais ela observa, mais percebe que talvez aquele cachorro esteja tentando mostrar um caminho. Mas será que alguém vai acreditar nisso? Antes de continuar essa história emocionante, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora prepare-se, porque o que começa como a simples espera de um cachorro à beira do rio vai revelar uma história cheia de esperança, sinais inesperados e decisões que vão mudar a vida de toda uma comunidade. Tudo começa com um detalhe que quase ninguém percebeu, mas que o cachorro nunca deixou de observar. O sol ainda nem havia nascido completamente quando os primeiros pescadores começaram a chegar à beira do rio. A névoa fina pairava sobre a água, deixando tudo envolto em um silêncio quase sagrado. O cheiro de lama úmida e madeira molhada subia das margens enquanto algumas canoas eram empurradas lentamente para dentro da correnteza. Mas naquela manhã, algo diferente chamava a atenção de todos. Sobre uma pedra larga na margem do rio, um cachorro caramelo estava sentado. Ele não se movia. Não corria atrás dos homens que passavam carregando redes. Não abanava o rabo para quem o chamava. Não reagia ao cheiro do peixe fresco que começava a aparecer nos baldes. O cachorro apenas olhava para o rio. Seu olhar estava fixo na correnteza, como se esperasse ver algo surgir dali a qualquer momento. Esse cachorro tá aí desde ontem, comentou um dos pescadores enquanto amarrava sua canoa. Outro homem respondeu, desde ontem não, desde anteontem. A notícia começou a circular devagar pela pequena comunidade ribeirinha. Pessoas que passavam pelo cais diminuíam o passo para observar o animal. Alguns tentaram se aproximar. Uma mulher colocou um pedaço de pão perto dele. O cachorro cheirou, mas não comeu. Um menino tentou chamá-lo. Vem, garoto. O cachorro virou a cabeça por um segundo, mas logo voltou a olhar para o rio. Era como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido para ele. O nome daquele cachorro era simples. Todos o chamavam apenas de Caramelo. Naquela vila pequena, cheia de casas de madeira e ruas de terra batida, Caramelo era conhecido por todos. Não era exatamente um cachorro de casa, mas também não era totalmente de rua. Ele tinha escolhido alguém, o pescador Jonas. Todas as madrugadas, ainda antes do galo cantar, Jonas empurrava sua pequena canoa para a água. O som do remo cortando o rio fazia parte da rotina da vila. E sempre, absolutamente sempre, Caramelo estava ao lado dele. O cachorro caminhava ao lado do pescador pelo cais, pulava para dentro da canoa com cuidado e ficava sentado na ponta, observando o rio como se fosse um ajudante de pesca. Muitos moradores riam da cena. Esse cachorro entende mais de pescaria que muita gente. Jonas apenas sorria. Ele costumava dizer que Caramelo tinha aparecido em um dia de chuva forte, magro e tremendo de frio. Desde então nunca mais saiu do lado dele. Era companheirismo puro. Mas 2 dias antes, algo havia mudado. Jonas saiu para pescar como sempre. Caramelo estava com ele.
Algumas horas depois, pescadores que voltavam mais cedo comentaram que viram a canoa de Jonas virar em uma parte mais agitada do rio. A correnteza ali era forte. As pessoas tentaram procurar, mas o rio naquela região era traiçoeiro. Troncos submersos, bancos de areia e galhos presos nas margens tornavam a busca difícil. No meio daquela confusão, Caramelo apareceu nadando até a margem. Molhado, cansado, mas vivo. Desde então ele não saiu mais daquele ponto do rio. A pedra onde ele estava sentado era exatamente o lugar onde a canoa costumava encostar quando Jonas voltava da pesca. Como se estivesse aguardando o retorno do pescador. O sol começou a subir mais alto no céu. O calor da manhã afastou a névoa do rio e revelou o brilho da água correndo lentamente. Mesmo assim, Caramelo continuava imóvel. Foi então que uma mulher parou alguns metros atrás dele. Ela carregava uma sacola com pão e frutas da feira da vila. O nome dela era Helena. Helena morava em uma casa simples perto do cais. Desde a varanda dela era possível ver o rio inteiro serpenteando entre as árvores. Ela já tinha visto Caramelo muitas vezes ao lado de Jonas, mas nunca daquele jeito. Helena se aproximou devagar. Oi, menino. Caramelo não reagiu. Ela deixou um pedaço de pão perto dele. O cachorro olhou por um instante, mas não comeu. Helena percebeu algo estranho. O olhar dele não era vazio. Não era confuso. Era atento. Muito atento. O cachorro parecia acompanhar algo na água. Ela seguiu a direção do olhar dele, tentando entender. Mas não viu nada. Apenas o rio correndo. Mesmo assim, algo dentro dela fez Helena ficar ali parada por vários minutos. O vento balançava as folhas das árvores. O barulho da água batendo nas pedras preenchia o silêncio. Caramelo então se levantou. Deu alguns passos pela margem. E voltou exatamente para o mesmo lugar. Sentou novamente. E olhou para o rio. Helena franziu a testa. Aquilo não parecia apenas tristeza. Parecia, espera. E quanto mais ela observava o cachorro, mais tinha a sensação de que Caramelo não estava ali por acaso. A movimentação no cais crescia conforme o sol subia e aquecia as tábuas antigas do pequeno ancoradouro. O cheiro forte de peixe fresco, misturado com sal e barro, tomava o ar. Mulheres lavavam baldes perto da água. Homens remendavam redes e algumas crianças corriam entre as canoas amarradas. Caramelo continuava na pedra. Helena permanecia observando o cachorro de alguns passos de distância. A sensação de que havia algo diferente no comportamento dele não saía da cabeça dela. Não era apenas tristeza ou apego. O animal parecia atento a algo muito específico no rio. O cachorro levantou a cabeça de repente. Seus ouvidos se ergueram. Ele caminhou alguns passos pela margem e começou a olhar para um ponto mais abaixo, onde galhos secos se acumulavam perto de uma curva da correnteza. Helena acompanhou o movimento com os olhos, tentando entender o motivo daquela mudança repentina. Nada parecia diferente naquele trecho. A água corria como sempre. Ainda assim, Caramelo ficou parado ali por alguns segundos, observando fixamente. Depois voltou para a pedra. Helena respirou fundo e decidiu tentar algo diferente. Pegou outro pedaço de pão dentro da sacola e caminhou devagar até o cachorro. Dessa vez sentou-se no chão, mantendo certa distância para não assustá-lo. O vento leve trouxe o som das redes sendo sacudidas pelos pescadores mais adiante. Um grupo conversava sobre a correnteza forte que havia atingido o rio 2 dias antes. Helena partiu o pão em pedaços menores e colocou no chão. Caramelo se aproximou lentamente. Cheirou. Comeu apenas um pedaço pequeno e voltou imediatamente para sua posição de vigilância. A mulher percebeu outra coisa naquele instante. O cachorro olhava o rio e, em seguida, olhava para o céu por alguns segundos antes de voltar a observar a água, como se estivesse calculando algo. Helena começou a prestar atenção no movimento do sol refletindo na superfície do rio. A posição da luz criava brilhos diferentes na água dependendo do horário. O cachorro ficou inquieto. Levantou-se novamente e caminhou até um ponto da margem onde algumas marcas de arrasto ainda estavam visíveis na lama seca. Eram rastros antigos de canoas sendo puxadas para fora da água. Caramelo cheirou o chão, circulou 2 vezes e voltou a encarar o rio. Alguns pescadores começaram a notar aquela movimentação. Um deles comentou que o cachorro parecia procurar alguma coisa. Outro disse que aquilo era apenas saudade do dono. Helena continuava observando em silêncio. Caramelo caminhou mais uma vez até o mesmo ponto perto da curva do rio. Dessa vez ficou ali mais tempo. O rabo baixo, o corpo rígido e os olhos fixos na água. Helena se levantou e andou alguns passos até ficar ao lado dele. A correnteza batia contra um tronco preso entre pedras, formando pequenas ondas circulares.
A mulher tentou encontrar algo diferente naquele lugar. Enquanto olhava com atenção, percebeu algo preso entre os galhos acumulados. Era um pedaço de rede. O vento mexeu nos fios molhados e a rede balançou lentamente. Caramelo latiu uma única vez. Curto. Firme. Helena sentiu um arrepio percorrer os braços. A rede parecia velha, rasgada em várias partes, mas tinha uma coloração que ela reconhecia. Muitos pescadores da vila usavam redes claras, quase brancas. Aquela era diferente. Era verde escura. Exatamente como as redes que Jonas costumava usar. Helena ficou parada olhando o objeto preso entre os galhos. O cachorro não tirava os olhos dali. Um dos pescadores se aproximou para ver o que estava acontecendo. Ele também percebeu a rede. Entrou na água até os joelhos e puxou o pedaço preso nos galhos. Quando levantou o material, ficou evidente que aquilo fazia parte de uma rede maior que havia sido rasgada com força. A mulher pegou o pedaço molhado nas mãos. Os fios estavam gastos, mas um detalhe chamou sua atenção. Uma pequena marca feita com linha azul costurada em um canto da rede. Jonas sempre marcava suas redes assim para reconhecê-las entre as outras. Helena olhou para Caramelo. O cachorro estava novamente sentado, observando o rio. A rede rasgada passou de mão em mão entre os pescadores que estavam próximos ao cais. O material ainda estava úmido, pesado e com cheiro forte de rio. Alguns homens analisavam os fios, outros observavam o ponto onde ela havia ficado presa entre os galhos. Helena segurava um pedaço menor que havia se soltado quando o pescador puxou a rede da água. A pequena costura azul no canto confirmava o que ela já imaginava. Jonas tinha o costume de marcar todas as redes daquela forma. Caramelo permanecia atento ao movimento. O cachorro acompanhava cada pessoa que tocava na rede, como se esperasse alguma reação específica. Quando os homens voltavam a olhar para o rio, ele fazia o mesmo. O pescador que havia entrado na água apontou para a curva da correnteza. Explicou que aquele trecho era conhecido por arrastar objetos que vinham de cima do rio. Troncos, pedaços de madeira e redes perdidas costumavam ficar presos ali. Outro pescador comentou que 2 dias antes, a correnteza estava muito mais forte que o normal. As chuvas na região das cabeceiras tinham aumentado o volume de água durante a madrugada. Helena ouviu tudo com atenção. Se a rede tinha descido com a correnteza, poderia ter vindo de uma área mais acima do rio. Isso significava que a canoa de Jonas poderia ter sido levada por uma distância maior do que todos imaginaram. Caramelo começou a caminhar pela margem novamente. Ele foi até a pedra onde costumava ficar sentado e cheirou o local. Depois caminhou alguns metros para cima do rio, parou, olhou a água e voltou. O cachorro repetiu aquele trajeto 2 vezes. Helena acompanhava cada movimento. Algumas pessoas começaram a prestar atenção no comportamento do animal. Uma senhora comentou que parecia que o cachorro estava tentando mostrar algo. Um grupo de crianças se aproximou curioso, mas um pescador pediu que deixassem o animal em paz. Caramelo seguiu andando pela margem até um pequeno trecho onde o barranco era mais baixo. A terra ali estava marcada por pegadas antigas e marcas de arrasto de canoas. O cachorro cheirou o chão demoradamente. Depois levantou a cabeça e olhou para o rio outra vez. Helena se aproximou daquele ponto. A água batia com mais força contra as pedras ali, criando redemoinhos pequenos e barulhos constantes de choque contra a margem. Ela tentou imaginar a situação que havia acontecido 2 dias antes. Se a canoa tivesse virado naquela área mais acima, a correnteza poderia ter empurrado tudo o rio abaixo. Redes, remos, pedaços de madeira. Mas Caramelo não parecia interessado apenas no que descia com a correnteza. O cachorro olhava frequentemente para cima do rio. Um dos pescadores percebeu isso também. Ele comentou que talvez o acidente tivesse acontecido mais perto da curva grande que ficava alguns quilômetros acima dali. Aquele trecho era conhecido por ter pedras submersas e correnteza irregular. Helena perguntou se alguém tinha ido até lá procurar. Alguns homens disseram que tentaram no primeiro dia, mas a água estava turva demais. Além disso, o rio naquele ponto era largo e cheio de galhos presos. Caramelo soltou um latido curto. Caminhou novamente até a pedra. Sentou. Olhou para o rio. Minutos depois se levantou outra vez e caminhou para cima da margem, na direção da trilha de terra que acompanhava o rio por dentro da mata. Helena percebeu que ele olhava para trás de vez em quando, como se verificasse se alguém o seguia. O cachorro avançou alguns metros pela trilha. Parou. Voltou para a margem. Sentou novamente. O comportamento começou a intrigar mais pessoas. Um jovem barqueiro chamado Rafael observava tudo de longe enquanto consertava o motor pequeno de sua embarcação.
Ele conhecia bem aquele trecho do rio e sabia que poucas pessoas se arriscavam a subir muito além da grande curva. Rafael olhou para o cachorro, depois para Helena. Caramelo levantou outra vez e caminhou até a trilha. Ficou parado ali, esperando. Rafael limpou as mãos sujas de graxa em um pano velho e ficou observando o cachorro parado perto da trilha. O motor da pequena embarcação ainda estava aberto, mas sua atenção já não estava mais ali. O jovem acompanhava cada movimento de Caramelo com curiosidade crescente. Helena também notava aquilo. O cachorro caminhava alguns passos pela trilha que subia acompanhando o rio, parava, olhava para trás e voltava para a margem. Depois repetia o mesmo trajeto. Parecia um convite. Alguns pescadores riam da situação, dizendo que o animal apenas estava inquieto. Outros já não estavam tão seguros disso. Helena deu alguns passos em direção à trilha. Caramelo imediatamente levantou as orelhas. O cachorro caminhou um pouco mais para dentro do caminho de terra, como se tivesse entendido a decisão dela. O chão da trilha era coberto por folhas secas e pequenas raízes que atravessavam o solo irregular. O som do rio continuava próximo, acompanhando cada passo. Rafael se aproximou. Ele conhecia aquele caminho. A trilha era usada por pescadores antigos quando precisavam alcançar pontos mais altos do rio sem usar barco. Rafael comentou que a trilha seguia até a grande curva mencionada pelos homens no cais. Um trecho complicado do rio, com pedras escondidas logo abaixo da superfície. Helena perguntou quanto tempo levariam andando. O jovem respondeu que cerca de 40 minutos, talvez um pouco mais dependendo do ritmo. Caramelo avançou mais alguns metros. Parou novamente. Esperou. Helena respirou fundo e começou a caminhar. O cachorro seguiu na frente imediatamente com passos firmes e atentos. Rafael pegou um cantil de água dentro do barco, trancou a pequena caixa de ferramentas e decidiu acompanhar. A trilha subia levemente entre árvores altas. O cheiro de terra úmida dominava o ar. Insetos faziam ruídos constantes entre os galhos, e o som da correnteza ficava mais forte conforme avançavam. Caramelo parecia conhecer o caminho. Ele não corria nem se distraía com os cheiros da mata. Apenas seguia em frente, olhando ocasionalmente para trás para confirmar que os dois continuavam atrás dele. Em certo ponto da trilha o terreno ficou mais irregular. Raízes grossas cruzavam o caminho e pedras soltas dificultavam os passos. Helena quase escorregou em uma descida curta, mas Rafael a segurou pelo braço. O cachorro já estava alguns metros à frente. Parou novamente. Cheirou o chão. Depois seguiu. A caminhada continuou até que o barulho do rio mudou de intensidade. O som da água batendo contra pedras era mais forte ali. Quando saíram da parte mais fechada da mata, a grande curva do rio apareceu diante deles. A água fazia um movimento mais rápido naquele trecho, criando redemoinhos perto das pedras escuras espalhadas pela superfície. Caramelo desceu o pequeno barranco com cuidado. Cheirou a margem. Andou de um lado para o outro. Helena observava tudo em silêncio. Algumas marcas antigas estavam visíveis na lama endurecida. Sinais de que uma embarcação havia raspado ali recentemente. Rafael se aproximou e analisou o local. Ele percebeu marcas longas na pedra, como se algo tivesse batido com força antes de ser arrastado pela correnteza. Caramelo caminhou até um ponto específico da margem e começou a cheirar intensamente entre algumas plantas baixas. Depois puxou algo com os dentes. Era um pedaço de corda. Rafael reconheceu imediatamente o tipo de material usado para amarrar redes de pesca. A corda estava presa a um pequeno objeto metálico enferrujado. Quando ele limpou a lama com a mão, revelou um apito antigo. Helena ficou surpresa. Rafael comentou que Jonas costumava carregar um apito parecido para chamar Caramelo quando o cachorro se afastava muito durante as pescarias. Caramelo começou a latir baixo. O cachorro olhava para o rio, depois para o objeto nas mãos de Rafael. A correnteza continuava forte naquele trecho, mas agora havia algo novo. Sinais claros de que Jonas realmente estivera ali. Rafael segurava o apito na palma da mão enquanto observava o movimento da água na curva do rio. O metal estava frio e coberto por pequenas manchas de ferrugem, mas o formato era claro. Era um objeto antigo, usado muitas vezes. Helena aproximou o rosto para ver melhor. Ela lembrava perfeitamente daquele apito pendurado no pescoço de Jonas durante as manhãs no cais. Muitas vezes tinha escutado o som curto que ele fazia para chamar Caramelo quando o cachorro se afastava demais pela margem. O silêncio tomou conta do pequeno espaço entre eles. Caramelo estava inquieto. O cachorro caminhava de um lado para o outro na margem, cheirando as pedras, a lama e as plantas que cresciam perto da água. Em alguns momentos ele olhava para o rio com atenção intensa.
Rafael analisava o terreno. As marcas nas pedras indicavam o impacto forte de alguma embarcação. Algumas áreas estavam riscadas como se madeira tivesse raspado ali antes de desaparecer na correnteza. Ele caminhou alguns passos pela margem. Observou o formato da curva do rio. A água acelerava ao contornar aquele trecho, criando redemoinhos perigosos entre as pedras escondidas logo abaixo da superfície. Qualquer canoa pequena poderia perder o equilíbrio ali. Rafael apontou para um ponto alguns metros adiante. Explicou que quando algo cai naquele trecho, a correnteza costuma empurrar tudo para baixo do rio. Mas objetos mais leves às vezes ficam presos nas margens próximas antes de seguir viagem. Helena olhou novamente para o apito. Depois para o cachorro. Caramelo estava parado perto de uma pedra grande, olhando para cima do rio. O vento leve balançava os pelos do pescoço dele enquanto o animal mantinha os olhos atentos na direção da correnteza que vinha. Helena decidiu tentar algo. Ela pegou o apito das mãos de Rafael, limpou a superfície com a barra da blusa e levou o objeto até a boca. O metal ainda funcionava apesar do tempo. Um som curto ecoou pela curva do rio. Agudo. Claro. Caramelo reagiu imediatamente. O cachorro levantou a cabeça e correu alguns metros pela margem, seguindo na direção oposta da correnteza. Parou em um ponto mais alto do barranco e começou a farejar o ar. Helena, o que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Observava cada movimento. O cachorro parecia procurar alguma coisa além do que já tinham encontrado. Rafael subiu o barranco com cuidado para alcançar o ponto onde Caramelo estava. O chão ali era mais seco, coberto por folhas caídas e pequenos galhos. O cachorro cheirava o solo com intensidade. Em alguns momentos ele circulava no mesmo lugar, voltando para um ponto específico do chão. Rafael se abaixou para examinar o local. A terra estava levemente afundada em alguns pontos. Não eram marcas recentes, mas pareciam pegadas humanas que haviam sido parcialmente apagadas pela chuva leve do dia anterior. Helena se aproximou devagar. Ela também percebeu sinais no chão. Pegadas que seguiam pela trilha estreita que acompanhava o rio por dentro da mata. Não estavam muito profundas, mas eram visíveis o suficiente para indicar passagem recente. Caramelo começou a caminhar pela trilha novamente. Dessa vez o cachorro não voltou. Ele seguiu em frente, passando entre as árvores com passos rápidos, mas atentos. Rafael e Helena trocaram um olhar. Se aquelas marcas realmente pertenciam a Jonas, existia a possibilidade de que ele tivesse conseguido sair da água naquele ponto e seguido pela trilha. A mata naquela região era densa, cheia de caminhos antigos usados por pescadores que conheciam bem o rio. Helena segurou o apito com mais força. Caramelo continuava avançando pela trilha, farejando, procurando. A trilha se estreitava conforme avançavam pela mata. As árvores formavam uma cobertura espessa que filtrava a luz do sol, criando manchas de claridade no chão coberto por folhas secas. O ar ali dentro era mais fresco, carregado pelo cheiro de terra úmida e madeira antiga. Caramelo seguia alguns metros à frente. O cachorro caminhava com o focinho próximo ao chão, farejando cada pedaço da trilha. Em alguns momentos ele parava, levantava a cabeça e cheirava o ar antes de continuar. Helena mantinha o apito preso na mão. Rafael vinha logo atrás, atento ao terreno irregular. Pequenos barrancos surgiam entre as árvores, e algumas partes da trilha pareciam ter sido abertas há muitos anos pelos pescadores que usavam aquele caminho para alcançar outros trechos do rio. As pegadas no chão apareciam e desapareciam conforme a textura da terra mudava. Em alguns pontos a chuva leve havia apagado quase tudo. Em outros, marcas mais profundas ainda eram visíveis entre as folhas. Caramelo parou perto de um tronco caído. Cheirou a madeira por alguns segundos. Depois circulou ao redor do tronco 2 vezes antes de seguir adiante. Helena observava com atenção. Ela começava a perceber como o cachorro analisava cada detalhe do ambiente. O animal não parecia confuso nem perdido. Havia uma sequência clara nos movimentos dele, como se estivesse reconstruindo um caminho. A trilha começou a descer lentamente em direção ao rio novamente. O som da correnteza voltou a ficar mais forte. Entre as árvores era possível ver pequenos reflexos da água passando entre as pedras. O trecho do rio ali era mais estreito e rodeado por vegetação alta que quase tocava a superfície. Caramelo desceu o barranco com cuidado. Quando chegou à margem, começou a caminhar ao longo da água, seguindo contra a correnteza. Rafael comentou que aquele braço do rio quase não era usado pelos pescadores da vila.
A passagem era difícil para canoas maiores e havia muitos bancos de areia escondidos logo abaixo da superfície. Helena olhou ao redor. Galhos quebrados e folhas espalhadas indicavam que algo havia passado por ali recentemente. Caramelo se aproximou de um pequeno espaço aberto entre duas árvores. No chão havia restos de madeira quebrada e algumas marcas de arrasto que seguiam da margem até o interior da mata. Rafael se abaixou para observar melhor. Um pedaço de madeira estava preso entre as raízes de uma árvore. Ele puxou com cuidado e revelou uma parte lateral de uma canoa. A madeira tinha a mesma cor usada por Jonas na embarcação. Rafael passou a mão pela superfície molhada. Alguns arranhões profundos indicavam um impacto forte contra pedras ou troncos. Helena ficou imóvel por alguns segundos olhando o pedaço da canoa. O silêncio naquele trecho da mata parecia mais pesado. Caramelo caminhava lentamente ao redor do local, farejando cada canto. O cachorro encontrou outra marca no chão e seguiu por alguns metros entre os arbustos. Helena caminhou atrás dele. A vegetação estava amassada, formando um pequeno corredor natural que levava para dentro da mata. Ramos quebrados ainda estavam verdes, sinal de que tinham sido forçados recentemente. Rafael percebeu também. Se alguém tivesse saído da água naquela margem, provavelmente teria seguido por aquele caminho em busca de terreno mais alto ou abrigo. Caramelo avançou mais alguns metros. Parou perto de uma árvore grande com raízes expostas. O cachorro começou a cavar levemente a terra com as patas. Depois levantou a cabeça e soltou um latido curto. Helena se aproximou. Entre as raízes havia algo preso na lama. Ela se ajoelhou e puxou o objeto com cuidado. Era um pedaço de tecido grosso, molhado, sujo de terra, mas com uma cor conhecida. A mesma camisa azul que Jonas costumava usar nas pescarias. Helena segurava o pedaço de tecido entre os dedos enquanto tentava limpar a lama que cobria a superfície. A cor azul apareceu lentamente conforme ela esfregava com cuidado. O tecido estava rasgado nas bordas e pesado de umidade, mas o padrão era inconfundível. Rafael observava em silêncio. A camisa que Jonas costumava usar nas pescarias era feita de um tecido grosso para proteger do sol e dos galhos na beira do rio. Muitos moradores da vila lembravam daquela roupa porque ele a usava quase todos os dias. Caramelo continuava farejando o chão ao redor da árvore. O cachorro caminhou alguns passos adiante, cheirou um pedaço de terra mais fofa e voltou novamente para o ponto onde Helena estava. A vegetação ali parecia ter sido atravessada com pressa. Ramos quebrados, folhas esmagadas e marcas de arrasto formavam um caminho irregular que subia para uma área mais alta da mata. Rafael caminhou alguns metros seguindo esse corredor natural. O terreno inclinava levemente e a terra estava mais seca conforme se afastavam da margem do rio. Entre as árvores era possível ver pedaços de casca arrancada e galhos dobrados. Sinais claros de passagem recente. Helena guardou o pedaço da camisa dentro da sacola e começou a acompanhar Rafael. Caramelo tomou a frente novamente. O cachorro parecia cada vez mais seguro do caminho que seguia. Seu focinho tocava o chão com frequência, e às vezes ele levantava a cabeça para observar a direção do vento. Alguns minutos de caminhada os levaram até um pequeno espaço aberto entre as árvores. Ali havia sinais de permanência humana. Pedras organizadas em círculo formavam o que parecia ter sido uma pequena fogueira. Restos de cinzas ainda estavam visíveis no centro, misturados com pedaços de madeira parcialmente queimados. Rafael se agachou para tocar as cinzas. Elas estavam frias, mas ainda tinham uma coloração recente. Não pareciam antigas. Helena analisava o local. Um galho grosso apoiado entre duas árvores formava uma espécie de abrigo improvisado. Sobre ele estavam folhas largas que ajudavam a bloquear parte da chuva. Caramelo caminhou ao redor da área várias vezes. O cachorro cheirava cada objeto, cada pedaço de madeira, cada ponto do chão. Depois caminhou até um canto do espaço onde havia um pequeno monte de folhas secas. Ele começou a mexer no monte com o focinho. Rafael se aproximou. Quando afastou algumas folhas, encontrou algo escondido ali. Era um pequeno saco de pano usado por pescadores para guardar anzóis e linhas de reserva. Rafael abriu o saco. Dentro havia alguns anzóis, pedaços de linha enrolados e um pequeno canivete enferrujado. Helena reconheceu o objeto imediatamente. Jonas sempre carregava aquele saco preso na cintura quando saía para pescar. O vento passou entre as árvores, fazendo as folhas se moverem suavemente acima deles. A presença daquele abrigo indicava que alguém tinha conseguido sair da água e permanecer ali por algum tempo. Caramelo caminhou até a borda do espaço aberto. Ficou parado olhando para uma parte mais fechada da mata que seguia além da clareira.
O cachorro soltou um latido baixo. Depois avançou novamente. A trilha natural continuava. Mas agora o terreno parecia subir em direção a uma região mais alta da mata. Rafael olhou ao redor tentando identificar novos sinais no chão. Entre folhas e raízes, algumas marcas leves indicavam passos que seguiam naquela direção. Helena respirou fundo. Caramelo já estava caminhando novamente pela trilha. A subida pela mata começou a exigir mais esforço. O terreno ficava mais inclinado e irregular, cheio de pedras escondidas sob a camada de folhas secas. As árvores cresciam mais próximas umas das outras, formando um corredor estreito por onde apenas uma pessoa conseguia passar de cada vez. Caramelo avançava sem hesitar. O cachorro parava apenas por alguns segundos para cheirar o chão ou o tronco de alguma árvore antes de seguir novamente. Em certos momentos ele olhava para trás para confirmar que Helena e Rafael continuavam atrás dele. O ar ali estava mais quente e abafado. O som do rio já não era tão forte, indicando que eles estavam se afastando da margem. No lugar da correnteza, o barulho dominante era o canto insistente de pássaros escondidos entre os galhos. Rafael observava o chão com atenção. Algumas marcas continuavam visíveis na terra mais macia, pegadas parcialmente apagadas e pequenos sulcos causados por alguém que parecia ter subido a trilha com dificuldade. Helena percebeu algo semelhante em um galho quebrado na altura do ombro. A madeira estava partida de forma recente, como se tivesse sido usada para apoio durante a subida. Caramelo parou diante de uma área onde a trilha se dividia em dois caminhos estreitos. O cachorro cheirou o primeiro caminho por alguns segundos. Depois caminhou até o segundo. Ali ele ficou mais tempo farejando o chão, circulando em volta de um ponto específico antes de seguir adiante. Helena acompanhou com os olhos. A terra naquele trecho apresentava marcas mais profundas de passos. Algumas folhas estavam empurradas para o lado, revelando o solo úmido por baixo. Rafael comentou que aquela parte da mata levava até um conjunto de pequenas clareiras usadas por pescadores antigos quando precisavam descansar durante viagens longas pelo rio. Caramelo continuou avançando. A vegetação começou a abrir lentamente, permitindo que a luz do sol atravessasse com mais força entre os galhos. O chão tornou-se mais plano e coberto por grama baixa. Logo à frente surgiu uma pequena clareira. No centro havia um tronco largo caído que parecia servir como banco natural. Ao redor estavam espalhadas algumas pedras e pedaços de madeira antiga. Caramelo correu até o tronco. Cheirou a superfície. Depois começou a caminhar em círculos pelo espaço aberto. Helena se aproximou devagar. No chão havia alguns objetos simples. Um pedaço de galho afiado usado como estaca, algumas folhas amassadas e uma garrafa de plástico parcialmente cheia de água. Rafael pegou a garrafa e examinou. A tampa estava bem fechada e o plástico ainda limpo, sem sinais de exposição longa ao tempo. Helena olhou ao redor da clareira. A grama em um canto estava mais baixa e achatada, como se alguém tivesse se deitado ali por algum período. Caramelo caminhou até esse ponto. O cachorro deitou o focinho no chão e ficou imóvel por alguns segundos, respirando profundamente. Depois levantou a cabeça e caminhou até a borda da clareira. A mata continuava além dali, mas agora era possível perceber um pequeno desnível no terreno. Uma descida suave que levava para um vale estreito entre colinas cobertas por árvores. Rafael caminhou até o limite da clareira para observar melhor. Entre as árvores mais abaixo havia sinais de fumaça antiga nas folhas, manchas escuras que indicavam fogueira usada em algum momento. Helena apertou o pedaço da camisa dentro da sacola. Caramelo desceu alguns passos pela encosta. Parou. O cachorro levantou as orelhas e ficou completamente imóvel, olhando fixamente para dentro da mata abaixo. O vale estreito se estendia à frente deles, coberto por vegetação densa. Pequenos arbustos e árvores baixas formavam uma barreira natural que obrigava a caminhar com cuidado, desviando de galhos e raízes. O cheiro de terra úmida era intenso e misturado com o perfume das folhas verdes recém-ensopadas pela chuva. Caramelo desceu pelo declive com passos precisos. O cachorro mantinha o corpo baixo, farejando constantemente o chão e as árvores próximas. Cada movimento dele parecia calculado, como se conhecesse cada curva daquele terreno. Helena seguiu com atenção, mantendo a distância para não atrapalhar o animal. Rafael veio atrás, observando atentamente as pegadas que surgiam na lama e indicavam passagem recente. O cachorro parou diante de um tronco caído que bloqueava parcialmente a trilha. Farejou o tronco por alguns segundos, levantou a cabeça e continuou. Helena percebeu que a trilha seguia em zigue-zague pelo vale, com pequenas clareiras intercaladas entre a vegetação mais densa.
Cada clareira tinha sinais de uso: folhas amassadas, galhos quebrados e restos de pequenas fogueiras. Caramelo avançou até uma clareira maior. O cachorro circulou o espaço, parou perto de uma árvore caída e começou a mexer na terra com as patas dianteiras. Helena e Rafael se aproximaram devagar. O cachorro levantou algo com o focinho. Era uma pequena caixa de madeira. A superfície estava coberta de lama, mas a construção simples e robusta lembrava utensílios que Jonas costumava carregar para guardar anzóis e acessórios de pesca. Rafael pegou a caixa e abriu com cuidado. Dentro havia pedaços de linha, anzóis e um pequeno nó de corda usado para amarrar as redes. O cheiro úmido da madeira misturava-se ao odor forte de lama e água. Helena segurou a caixa nas mãos e observou Caramelo que caminhava em círculos, farejando cada ponto do chão. O cachorro parou novamente diante de um arbusto mais alto. Farejou a base do tronco, depois levantou a cabeça e olhou para um ponto mais à frente do vale. Helena se aproximou. Entre as árvores havia restos de folhas amassadas e pequenas pedras empilhadas de forma irregular. O animal caminhou até lá e começou a raspar a terra com as patas. Rafael se abaixou e percebeu marcas de pegadas humanas parcialmente apagadas pela chuva. Entre elas, sinais de que alguém havia se apoiado para subir um declive íngreme próximo. Helena percebeu que o espaço era pequeno, mas adequado para alguém descansar ou se abrigar temporariamente. Caramelo circulou novamente, soltando um latido baixo, como se estivesse dando sinal de que tinham encontrado algo importante. O cachorro avançou alguns metros pelo vale, parou e farejou intensamente um ponto próximo a uma rocha grande coberta por musgo. Ele começou a cavar levemente com as patas dianteiras. Helena ajoelhou-se para observar e viu pequenos restos de corda e uma peça de tecido molhado presa entre as raízes da rocha. Rafael aproximou-se e tocou o material. Era resistente, usado para proteger do frio ou da umidade, e o padrão lembrava as roupas que Jonas costumava levar durante as pescarias. Caramelo circulou uma última vez pelo local, levantou a cabeça e olhou fixamente para a parte mais fechada do vale, sinalizando que ali havia algo mais a ser investigado. Helena sentiu o coração acelerar enquanto observava o cachorro avançar mais alguns metros em direção à sombra das árvores densas. Caramelo avançava pelo vale com passos firmes, o pelo molhado levemente grudado nas patas e no peito. O cachorro farejava cada tronco, cada raiz e cada pedaço de folhagem, mas agora parecia mais confiante, como se sentisse o cheiro de algo que buscava havia dias. Helena e Rafael seguiam em silêncio, atentos a cada movimento, sentindo o coração acelerar a cada passo do animal. A luz do sol filtrava-se pelas copas das árvores, criando reflexos dourados na lama úmida, e o som do rio que corriam mais abaixo chegava como uma música distante. O cachorro parou abruptamente diante de uma pequena clareira cercada de árvores altas. Farejou o chão, levantou a cabeça e soltou um latido curto, firme. Helena percebeu que Caramelo havia encontrado o ponto que procurava. Entre as raízes de uma árvore robusta, algo estava parcialmente escondido. Com cuidado, o cachorro cavou um pouco, levantando terra e folhas, até revelar o que parecia ser uma pequena canoa quebrada, encostada na margem baixa de um braço do rio, coberta por galhos e musgo. O coração de Helena disparou. Tudo indicava que Jonas havia conseguido chegar até aquele local antes do animal segui-lo, e que havia permanecido seguro por ali. Rafael ajudou a remover galhos e pedras, abrindo espaço suficiente para que Helena se aproximasse. Caramelo não se afastava. O cachorro se manteve ao lado dela, como um guardião silencioso. Quando o último galho foi retirado, uma voz conhecida ecoou do outro lado da clareira. Jonas apareceu, sujo de lama e com arranhões leves, mas de pé. O sorriso dele era cansado, mas genuíno. Caramelo correu imediatamente para ele, saltando, lambendo as mãos e o rosto do pescador com toda a energia contida durante aqueles 2 dias de espera. Jonas abraçou o cachorro com força, rindo entre respirações pesadas, emocionado com a presença fiel do amigo que não havia saído do lado do rio nem por um instante. Helena e Rafael se aproximaram, sorrindo. O alívio era palpável. Cada objeto encontrado pelo caminho, cada pedaço de corda, a camisa molhada, os apitos e pequenas pistas, haviam indicado que Jonas estava seguro, e a persistência de Caramelo havia guiado todos até ali. O rio parecia mais calmo, como se celebrasse o reencontro. O cheiro de água doce e lama, antes carregado de tensão, agora trazia sensação de paz. Jonas acariciou Caramelo repetidas vezes, murmurando palavras de gratidão e carinho. Helena entregou a camisa molhada e Jonas sorriu, lembrando do quanto cada detalhe ajudou a traçar o caminho até ele.
Rafael observava emocionado, e sabia que nunca esqueceria a lealdade do cachorro que guiou todos em segurança. O sol começou a se pôr, tingindo a água e a mata com tons alaranjados e dourados. Jonas finalmente podia caminhar novamente pelo rio, acompanhado de Caramelo ao seu lado. Helena e Rafael seguiram atrás, sentindo uma alegria silenciosa. Cada passo pela trilha, cada desafio superado, cada momento de espera e incerteza tinha resultado naquele instante de pura emoção e alívio. Caramelo caminhava ao lado de Jonas, ocasionalmente olhando para trás, certificando-se de que todos os amigos estavam próximos. O cachorro abanava o rabo com força, como se comemorasse silenciosamente. A floresta ao redor parecia se abrir, o rio brilhava com a luz do entardecer, e a brisa leve carregava o cheiro de terra e vegetação molhada. O som da água batendo nas pedras soava como música de vitória, e cada respiração sentida era uma lembrança de que a fidelidade, coragem e paciência tinham feito toda a diferença. A caminhada de volta para a vila foi marcada por risos, abraços e carinho. Caramelo seguia sempre na frente, guiando o caminho com segurança. A vila inteira aguardava, e a chegada de Jonas ao lado de Caramelo trouxe lágrimas e aplausos silenciosos. O cachorro tinha cumprido sua missão com dedicação absoluta, e o pescador voltou a sentir o calor do lar e a segurança da amizade. O rio e a mata testemunharam a força do vínculo entre homem e cão, e a história de fidelidade e esperança tornou-se lembrança eterna para todos que presenciaram. Fim. Você chegou até aqui? Então comente, amigo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.